Confidencialidade e formatar conteúdos. No final deste vídeo deverá saber: 1. Saber proteger um ficheiro com o Azure Information Protection. 2. Saber utilizar os formatos dos conteúdos das células. E vamos então continuar a nossa visita aqui na guia Home do Excel e vamos agora ver aqui dois grupos, que é o Sensitivity e o Number. A primeira opção, sensibilidade do documento, o que nos vai permitir definir é o nível de confidencialidade do documento, e isto é relativamente simples, apesar de parecer complicado. Portanto, quando eu clico aqui, eu tenho sempre 4 opções. A primeira opção é se o documento está completamente sem qualquer classificação, ou seja, portanto pode ser usado tanto publicamente como internamente, não há qualquer classificação a respeito da confidencialidade do documento. Depois tenho a segunda opção, que é a default, que é esta, o for internal use, ok? Esta é a opção default, se eu não definir nada é esta que vai aparecer. Esta opção não diz nada, não faz nada, portanto é a mesma coisa que eu chegar ao documento e escrever aqui em cima para uso interno e depois alguém fora da DHL apanha o documento e consegue ver o documento sem qualquer problema. Portanto isto aqui é um bocadinho para inglês ver, esta opção, e as opções que realmente fazem alguma coisa são as opções de baixo. Okay? E elas são de dois tipos, só vale, portanto o restrict e o confidencial, eu aconselho que só utilizem uma, que é o All DHL Users, ou então optem pelo confidencial, porque basicamente este restrict recipient only é exatamente igual a esta. Portanto, isto é um pouco a maneira como a DHL configurou isto, mas na prática, se vocês querem perceber como é que isto depois funciona, na realidade a de cima é praticamente igual a esta aqui. E a de cima, qual é aquela que vale a pena utilizar? É o All DHL Users. Isto o que é que significa? Significa que qualquer pessoa fora da DHL que apanhe o fecheiro não consegue fazer nada com ele. Não consegue abrir, não consegue ver, ponto final. A outra opção, que é o Confidential Recipient Only, aqui sim. Aqui isto vai ter bastante mais implicações. O que é que nós temos aqui de fazer? Primeira coisa, temos que escolher qual é a opção que o destinatário vai poder ter sobre o fecheiro. Se eu quiser que ele apenas veja o fecheiro, clico aqui. E agora chego aqui e, por exemplo, clico no livro e vou à procura das pessoas no Outlook com quem eu quero partilhar este livro. Chego aqui, escrevo Humberto Oliveira, procuro. Vamos procurar aqui o Humberto, está aqui, double clique, adiciono e pronto. E basicamente o que acontece agora aqui no meu AIP, ele está a processar, isto é sempre um bocadinho lento, está a processar e pronto. E posso inclusive definir uma data de expiração deste acesso, ou seja, se eu quiser que ele veja o fecheiro durante um mês, eu posso dizer aqui que daqui a um mês expira o acesso ao documento, ok? Esta opção aqui, que impacto é que tem no utilizador destinatário do fecheiro? Eu vou mostrar aqui uma tabela que está aqui no Smart Center e que explica exatamente o que é que acontece. Por exemplo, se for um fecheiro, e porque isto está dividido entre documentos e e-mails, se for um fecheiro, o que é que vai acontecer? Se for Restricted Recipient Only, basicamente ele só vai, se eu não disser nada, ele só vai conseguir ver e o fecheiro vai encriptado. Okay? São as duas características principais. Eu depois posso dizer opções adicionais. Se eu quero que ele possa salvar, editar, copiar, portanto fazer copy and paste de dados que estão lá naquele documento, ou inclusive imprimir. Portanto, vejam que esta opção é exatamente igual a esta. Portanto, se quiserem usar a opção de baixo, que é o confidencial, nem vale a pena pensar na de cima, porque estas duas são exatamente iguais. E fica a outra aqui. A outra, do Restricted All DHL Users, como eu já disse, faz com que o e-mail não saia do domínio da DHL. Mas, de qualquer forma, ele vai sempre, além de ir encriptado, ele vai sempre com todas as permissões abertas, ou seja, qualquer utilizador da DHL que tenha acesso ao campanha do fecheiro, basicamente pode fazer o que quiser a ele, ok? Não confundam isto com as permissões das diretorias ou as permissões do SharePoint ou permissões do Teams, porque não é a mesma coisa, ok? Isto é, digamos, uma máscara que é adicionada ao fecheiro e que vai com o fecheiro qualquer que seja o sítio para onde ele for. Ou seja, este fecheiro, por exemplo, se eu proteger um fecheiro e que só o Humberto pode ler, mesmo que esse fecheiro vá parar ao PC
do Miguel Ferreira, o Miguel não vai conseguir abri-lo, ok? Mesmo que ele tenha isso numa diretoria, que ele pode fazer tudo lá dentro da diretoria, ele não consegue abrir, ok? Porquê? Porque a estrutura de proteção de dados que a Microsoft disponibiliza, ela é completamente transversal não, é completamente externa à parte das permissões das diretorias, ok? Isto não é chegar lá à diretoria e dar permissões de leitura, não tem nada a ver com isso. Isto é uma camada extra, ok? Que sobrepõe-se a esse tipo de proteções. E vejam que para os e-mails, aqui nós nem sequer conseguimos, quando mandamos um e-mail com esta opção do recipient only, seja no restrito ou confidencial, porque eles são iguais, vejam que as únicas 3 ações possíveis, além dos mails serem encriptados, as outras 2 é que ele consegue ler e consegue responder. Tudo o resto, forward, copy ou print, não consegue fazer. Okay? Quer nesta são exatamente iguais. Okay? Portanto, isto é aquilo que conseguimos fazer através deste botãozinho aqui em cima. Vou fazer cancel, porque não vale a pena estarmos a fazer mais nada, e passamos então agora aqui à parte do number. Mais uma vez, aqui no number, podemos clicar aqui e podemos abrir o menu mais extenso. Não se esqueçam que estes botõezinhos que estão aqui são sempre os botões de acesso rápido, ou seja, isto faz coisas que aqui dentro também se podem fazer, só que estes são aqueles tipicamente os mais utilizados, ok? E vamos começar aqui então pelas opções dos botões mais utilizados. O que é que aqui em cima temos? Bem, aqui em cima temos a possibilidade de escolher o formato. E já vimos isto quando falámos no tipo de dados, que se eu tiver aqui uma data, 1 de 2900, por exemplo, que isto, se eu chegar aqui e vocês vejam que ele automaticamente mudou lá em cima para a data, mas se eu for aqui e dizer que é o geral, isto é o número 1. Eu já vos disse que as datas são guardadas no Excel como o número de dias desde o primeiro dia de janeiro de 1900. Portanto, aqui aparece o número 1. O que é que realmente isto permite fazer? Permite, por exemplo, chegar aqui e dizer que isto, afinal, é uma percentagem, ok? E vai dar 100%. Ou então chegar aqui e dizer, por exemplo, que isto é uma hora, ok? E também já vos mostrei que 75, por exemplo, eu posso chegar aqui e escrever ponto 75, que são as 18 horas, ok? Ou se quiser saber quanto é que é ponto 99 do dia, chega aqui e são as 23h45, ok? Portanto, esta possibilidade de eu ter diferentes formatos, na realidade, são máscaras que se aplicam sobre o mesmo tipo de dados que, neste caso, são sempre números. Okay? Portanto, estes formatos aqui em cima, fundamentalmente, mudam a máscara que trabalha em cima do número. Okay? Algumas questões importantes aqui. Os números, muitas vezes, que nós temos... principalmente se tivermos as colunas pequeninas, podem aparecer no formato científico, que é este caso aqui. Como é que eu faço para mudar isto para formato normal? Tenho 2 maneiras, ou melhor, tenho uma maneira que é a maneira mais rápida, que é esta, double click e ele fica ok, está feito. Mas se o número for muito grande, vejam este número muito grande, mesmo fazendo double click não acontece nada. E então eu tenho aqui a possibilidade de utilizar outro tipo de formatos que não estão disponíveis aqui, ok? Portanto, como é que eu acedo a eles? Ou acedia através deste botãozinho aqui, ok? E vinha aqui ao Custom, ok? Ou então, por isso simplesmente, também aqui tenho essa opção no More Number Formats, que me faz permitir também cá chegar. E o que é que eu posso escolher aqui? Desculpem que eu fui demasiado rápido. Eu vou clicar aqui no Custom e agora vou escolher um. Por exemplo, quando eu tenho um número que é demasiado grande e ele insiste em representar isto sempre com a representação científica, e um dos casos que eu me lembro é às vezes, por exemplo, os license plates, quando começam por números, em que ele está sempre a converter aquilo para o formato científico. Como é que nós forçamos a não formar o formato científico e manter aquilo como número? É simples, escolhemos aqui o formato 0. Como zeros, ele faz sempre pôr o número por inteiro, ok? Portanto, isto é uma particularidade aqui do Excel. Só uma pequena nota, não sei se repararam, mas ele perdeu a definição do número, porque eu escrevi um número e ele perde. Isto porquê? Porque o Excel não consegue guardar números tão grandes como aqueles números que eu escrevi, ok? Ele só consegue guardar até aqui ao 8, ok? Portanto, esta formatação tem esse problema. Portanto, tenham atenção, mais uma vez, quando estiverem a trabalhar com PIC-IDs que têm números, se por acaso o número está algo assim, eu vou pôr isto no geral, ok? E vocês dizem, mas eu sei resolver este problema. Chego lá e faço o More Number Formats e escolho o 0, Custom,
o que é que vai acontecer é que na realidade a parte final do número já se perdeu. Okay? Portanto, qual é a solução aqui? É muito simples. Isto devia estar era como texto. Se temos license plates em que têm números muito grandes, eu não quero que isto seja representado como número, eu vou escolher é que isto seja representado como texto. É muito simples. Escrevo aqui e agora edito isto normalmente. Vou pôr o número por completo, ok? E pura e simplesmente ele já não faz qualquer operação aritmética no número, nem qualquer arredondamento, porque ele está a utilizar isto como uma string de texto, ok? Pronto, esta é a técnica para resolver o problema dos números. Apesar daquele zero muitas vezes dar jeito, tenha atenção que aquele zero pode já estar a trabalhar sobre um número que já foi reduzido, ok? Que outro tipo de formatos é que temos aqui? Eu vou, por exemplo, escrever aqui um número de telefone, 112 7305, por exemplo, e vejam, isto está como texto. Eu agora vou fazer o seguinte, vou apagar isto aqui, só para não estar a baralhar, e vou converter isto tudo para número. A primeira coisa que eu vou fazer é converter isto para número, ok? Portanto, eu vou dar aqui o Enter e ele vai ficar como um número, ok? E vocês vejam, o Excel tem formatos chamados formatos especiais que nos permitem utilizar determinado tipo de formatações consoante o país onde o Excel está a fazer a utilização dos regional settings. No nosso caso, é os regional settings portugueses e, por exemplo, ele sabe uma coisa, ele sabe como é que os códigos postais se formatam e, inclusive, como é que o número de telefone se formata. Vejam, eu vou clicar aqui e vejam o que ele faz. Ele vai separar isto em grupos 3. Se fosse um código postal, vamos, por exemplo, 1990 085, vejam que eu agora vou dizer que isto não é um número, mas sim um código postal. Vou escolher aqui nos especiais, código postal mais 3 e vejam o que é que ele vai fazer. Okay? Eu não pus lá tracinho nenhum, ele é que pôs o tracinho para mim. Okay? Portanto, este no especial tem esta possibilidade de fazer este tipo de coisas. Okay? E estas opções que estão aqui, basicamente vivem à base disso. Ou seja, esta opção aqui formata este número como dinheiro, ou seja, fica o número conformatado como sendo um valor monetário, no caso os euros. Eu podia alterar isto aqui, tem várias opções e posso escolher os formatos, o símbolo do euro vem à esquerda, se vem à direita, etc. Por aí fora. Podia ser uma percentagem, se eu tiver aqui, por exemplo, 0,5, já vimos há pouco, que eu posso chegar aqui e clicar, ele faz os 65%. Se eu quiser separadores dos milhares, posso chegar aqui e clicar na vírgula. Ele vai-me pôr a vírgula a separar os milhares e finalmente posso reduzir ou aumentar o número de casas decimais através destes botões, ok? E pronto, isto são os principais truques que nós podemos usar aqui. O resto do Custom, o Custom tem aqui toneladas de fórmulas. Outra fórmula que já agora só para referir, mais uma fórmula que por vezes usamos é a fórmula das horas. Porquê? Porque muitas vezes as horas aparecem com um formato extenso. Eu não quero, ou por exemplo lá está os pontos 5, eu não quero que isto apareça assim, eu quero por exemplo só ver horas e minutos. Como é que eu faço? Chego aqui, More Number Formats, Custom, e vou escolher aqui, se eu tiver dúvida no formato, vou ver aqui alguns exemplos, e já estou a ver ali HHMM, portanto então eu chego aqui e escolho eu o formato, posso eu fazer o formato, ok? Vou pôr HMM, ok? Pronto, ele vai pôr 12 e 2. Vejam que ele converteu exatamente o número que eu tinha ali para apenas mostrar as horas e os minutos, ou seja, removeu os segundos que estavam ali. E pronto, é isto que eu tinha para mostrar aqui neste grupo.